Oi, gente, voltando, né? E agora nós vamos estudar o emprego dos pronomes, né? Desses pronomezinho eu, mim, tu e ti, certo? Quando empregá-los, é tudo muito prático, é tudo muito fácil, só requer assim um pouquinho de atenção. Aí eu gosto sempre de começar assim, vamos para o conceito do pronome. Então, o que é um pronome? É a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, um nome, definindo-lhe os limites de significação. Então, pronome é a palavra que substitui ou acompanha, não esqueçam disso, certo? Meu amigo acompanhou, meu é um pronome. Ah, é um pronome porque ele acompanha o substantivo amigo. Meu amigo é forte. Meu é um pronome adjetivo porque ele acompanha o substantivo. Ele é forte. Meu é um pronome substantivo, porque ele substitui o nome. Isso a gente não pode esquecer, certo? Mas esses pronomes, eles podem ser, né? Esses pronomes, eles podem ser pessoais, do caso reto, do caso oblíquo. Mas vamos devagarinho, vamos começar com esses pronomes pessoais retos. Aqueles que funcionam como sujeito da oração. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu, sujeito da oração, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É bem verdade. Eu trago até esta frase aqui para mim. Eu prefiro ser mesmo essa metamorfose ambulante. E vocês preferem ser essa metamorfose ambulante? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E vocês, gente, preferem? A gente tem que ser essa metamorfose, né? Em constante, nós temos que estar em constante transformação. Então, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Assume aí a função de sujeito. No domingo, eles chegarão de nova alegria. Então, novamente, o eles é um pronome pessoal do caso reto. Neste caso. Por quê? Porque ele está assumindo a função de sujeito. Ah, pronome pessoal do caso reto, quando ele assume a função de sujeito. É bem verdade. Exemplo com pronomes pessoais retos. Veja se tem algum erro para eu corrigir. Eu, pronome pessoal do caso reto. Veja se tem algum erro para tu corrigires. Tu, pronome pessoal do caso reto. Para eu fazer isso, vou precisar da tua ajuda. Eu, pronome pessoal do caso reto. Então, em todos esses casos, eu, tu, eu, assume a função de sujeito, certo? Ah, professor, e esses pronomes, às vezes, assumem outras funções? Sim, vamos ver agora. Quem funciona como pronome oblíquo? Todos os pronomes oblíquos, eles funcionam como complemento. Exemplo, os amigos do meu pai, os amigos de meu pai nos ajudaram. Nos é um complemento verbal, certo? O advogado não concordou com elas. Elas está assumindo aqui a função de pronome oblíquo. Por quê? Porque é um complemento do concordou. Concordou com quem? Com elas. Ah, o elas pode ser pronome pessoal do caso reto, mas quando ele é sujeito, mas ele pode ser pronome pessoal do caso oblíquo quando ele é complemento. É bem verdade. Certo, gente? Bom, qual a forma correta entre mim e ti, entre tu e eu? Observação. Sempre que se utiliza a preposição entre, fique atentos. Entre devem ser usados pronomes pessoais do caso oblíquo. Quem é pronome pessoal do caso oblíquo? Mi e ti. Tu e eu, sempre, gente, esses dois, apenas esses dois, assumem sempre a função de sujeito. Portanto, eles são sempre pronomes pessoais do caso reto.
Então, entre mim e ti, entre tu e eu, entre mim e ti está correto. Por quê? Porque a preposição entre devem, né? Deve ser usado pronomes pessoais do caso oblíquo. Sempre que se utiliza essa preposição entre, deve ser utilizado pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, o correto é entre. Qual é a forma correta mesmo? Né? A forma correta é entre mim e ti. Por quê? Porque a preposição entre, né? Toda vez que se utiliza a preposição entre, devem ser utilizados os pronomes pessoais do caso oblíquo. Mim e ti. E tu e eu são sempre pronomes pessoais do caso reto. Não esqueçam disso então, tá ok, gente? Vamos rever aqui as formas corretas, então. Entre mim e ti, entre mim e você, olha, só pronomes pessoais do caso oblíquo. Entre mim e ele, entre mim e eles, entre mim e ela, entre mim e elas, entre ti e ele, entre ti e ela, entre você e ele, entre você e ela. E as formas erradas, olha, tá errada sempre que depois você tiver aqui, por exemplo, eu ou tu. Por quê? Depois da preposição em não pode aparecer nunca o eu ou tu, porque eu e tu são esses dois pronomes. Vou voltar só um pouquinho, gente. São esses dois pronomes que sempre, em qualquer que seja a situação, eles assumem a função de sujeito, certo? Eles sempre assumem a função de sujeito. E o entre não aceita. Não, se eles assumem a função de sujeito, eles são pronomes pessoais do caso reto. E a preposição entre não aceita ficar ao lado de um pronome pessoal do caso reto, apenas do caso oblíquo, como são esses pronomes aqui, certo? Então, sempre que tiver eu ou tu, você nunca vai usar o entre, porque está errado. A preposição entre não aceita nenhum pronome pessoal do caso reto, que está na função de sujeito. É pronome pessoal do caso reto porque ele assume essa função aí de sujeito. Exemplos com pronomes pessoais oblíquos tônicos. Esse assunto será resolvido apenas entre mim e ti. Corretíssimo. O entre, né? Só aceita oblíquos, ti e mim. Haverá sempre um grande amor entre ti e ela. Corretíssimo. Nossa amizade acaba agora. Nada mais haverá entre mim e você. Ok, gente? Todas estão corretas. Porque o entre não aceita o eu e não aceita o tu, mas aceita os pronomes oblíquos tônicos. Fique de olho, tá na gramática também, retirei lá da gramática, né? Emprega-se para eu, para tu, para ele. Quando o pronome pessoal reto, eu, tu ou ele, for o sujeito da oração com o verbo no infinitivo. Então, todas as vezes que o verbo estiver no infinitivo, aí não tem problema, né? Eu já sei que eu vou colocar o pronome pessoal do caso reto. Para eu fazer, para tu fazeres, para ele fazer. Para nós fazermos, para vós fazerdes, para eles fazerem. Então, neste caso, eu tenho a preposição para. E eu tenho aqui sempre o sujeito da oração. Por que é o sujeito da oração? Porque o verbo na sequência está no infinitivo. Olha o verbo no infinitivo. Aí não vou ter dúvida, né? Que eu tenho o sujeito da oração. Esse exercício está no livro de vocês também, né? Escreva as frases, fazendo as substituições dos pronomes destacados e as modificações necessárias. Minha mãe pediu para eu fazer o almoço hoje, ao invés de eu, né? Agora vamos para o tu, porque ele está pedindo o tu e o ti, segunda pessoa. Então, minha ao invés de minha, tua mãe pediu para tu fazeres o almoço hoje, certo? Tu. Agora nós. Deixa minha, né? Nossa mãe pediu para nós fazermos o almoço hoje. Então, se mudou nós, então automaticamente vai mudar o verbo, certo, gente? Porque o verbo vai sempre concordar aqui no caso com o sujeito. A criança sorriu para mim. Tu ou ti, a criança sorriu para ti. Nós, a criança sorriu para nós. Ele se voltou contra mim. Ele se voltou, tu ou ti. Ele se voltou contra ti. A outra, nós. Ele se voltou contra nós. 4, né? Paulo reservou o melhor lugar para eu sentar. Para eu sentar. Tu ou ti.
Paulo reservou o melhor lugar para tu sentares. Nós. Paulo reservou o melhor lugar para nós sentarmos. Nós sentarmos. Observe a concordância. Aumente o volume para eu ouvir também. Tu ou ti. Aumente o volume para tu ouvires também. Sujeito concorda com o verbo, não esqueçam. Nós. Aumente o volume para nós ouvirmos também. E a última. Esta sombrinha é para mim. Tu ou ti. Esta sombrinha é para ti. Nós. Esta sombrinha é para nós. Ok, gente? Depois vocês revejam direitinho, respondam na gramática, depois confiram o resultado. Revisando. As formas eu e tu só aparecem na coluna dos pronomes do caso reto, ou seja, são empregados sempre, 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 sempre bem destacado na função de sujeito. Os pronomes oblíquos átonos nunca são precedidos de preposição. Os tônicos, ao contrário, são sempre precedidos de preposição. Emprego das formas eu e mim. Vê se vocês, se dá ok. Eu, sempre do caso reto, assume a função de sujeito. Olha aqui. Você entregou os textos para, verbo no infinitivo, alguém tem dúvida? Para eu corrigir. Porque o verbo está no infinitivo, né, gente? Se o verbo estiver no infinitivo, eu corrigi. Me, sempre do caso oblíquo, não é sujeito. Me não é sujeito. Olha, no final de oração, eu vou colocar o me no final de oração. Ah, professor, o verbo está no infinitivo, mas implica um final aqui, olha, a vírgula. Então, para mim, corrigir os textos será fácil, porque tem uma vírgula. Aqui no caso, como não tem vírgula, aí você já fica pensativo. Eu ou me, não tem vírgula. O verbo está no infinitivo. Ah, claro, professora, para eu corrigir os textos será fácil, ok? Porque eu assume aqui a função de sujeito, porque o verbo está no infinitivo, não tem nenhuma vírgula. No primeiro caso tinha uma vírgula aqui, tá bom, gente? Passando, então, saudades aí de todos vocês. E nós temos uma tarefa também, né? A página 105, a página 108, 105 a 108. Façam aí, né, esta tarefa com todo cuidado. Eu vou estar repetindo para vocês aí uma aula logo da função sintática dos pronomes átonos. É lá do 7º ano, mas só para que vocês possam lembrar um pouquinho dessa função sintática. Então, até a próxima, gente!